Olá, piratas do Novo Mundo, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen Plus! Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, a gente vai comentar o capítulo 1023 do mangá, dessa vez com todos os detalhes, sem deixar passar nada. Agora a gente já sabe exatamente o que aconteceu e vamos analisar completamente todas as batalhas e também as grandes transformações que foram apresentadas neste grande confronto. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então o início do capítulo já mostra o Sanji e o Zoro juntos depois daquele ataque contra Queen King e todos ao redor, pelo menos os aliados, estavam felizes que o Zoro e o Sanji estavam juntos naquele confronto. O Chopper estava bem impressionado porque ele viu a forma como os ferimentos do Zoro estavam completamente curados. Nem mesmo ele esperava por algo assim, porém a gente sabe que no futuro isso vai ter uma grande consequência. Mas enquanto essa consequência não vem, a gente vê que os aliados de King e Queen estavam bem assustados com tudo aquilo. Eles então passam a tentar atacar o Chapéu de Palha, principalmente o Zoro, mas são impedidos principalmente por Kawamatsu. A gente também vê o Ryoguro dizendo que independente se forem samurais, os seus aliados, ou até mesmo adversários, ninguém deve interromper aquele confronto. Aquele é um duelo que significa muito mais do que a maioria das pessoas podem entender. Porém, enquanto isso, a gente vê que o Marco ele tá se levantando, ele tá observando Queen e King e ele tá se lembrando de algo que foi dito pra ele no passado pelo Barba Branca. É dito pelo seu antigo capitão que antes mesmo da época de Mary Joyce, havia um país de divindade acima da Red Line. Porém, Marco, que não estava conseguindo lutar, acabou sendo atacado, ele foi salvo e a gente segue aquelas séries de batalhas que estavam acontecendo. Queen e King já voltam para aquele confronto. Queen usa um flash de luz para tentar atacar os Mugiwaras que conseguem desviar, porém o Sanji, ele passa a dizer que tem algo estranho com seu corpo. O Zoro então pergunta se o Sanji vai acabar fazendo com que ele precise o carregar durante essa luta, mas ele diz que não. Ele diz apenas que está sentindo algo estranho depois de ter usado seu traje de combate 2 vezes. E enquanto isso a gente vê o King, agora era ele que estava tentando atacar, só que o Zoro consegue utilizar suas espadas para o parar imediatamente e depois disso, enquanto ele estava ali lutando, o Queen tenta pegar o Chapéu de Palha desprevenido com um golpe flamejante direto com sua cauda. Mas é aí que chega o Sanji com outro golpe flamejante também, dessa vez com um grande chute, o impedindo completamente. E isso deixa Queen inicialmente surpreso, mas depois ele diz que entende completamente o que aconteceu. Ele sozinho chega à conclusão que o Sanji era um ciborgue. Ele diz que ele e seus irmãos são todos ciborgues. E então questiona também se as pernas de Sanji são mecânicas e faz com que ele libere fogo à vontade. Porém a resposta de Sanji é que ele era humano, não ciborgue, o que faz com que o Queen não acredite nele. Ele diz que humanos não podem produzir fogo e a única possibilidade era se o Sanji fosse Lunária. E é então que finalmente descobrimos sobre quem Marco estava falando. Afinal, no momento que o Queen falou sobre os Lunárias, ele já chamou a atenção de King imediatamente, que começou a aparecer em foco do mangá. Só que a gente segue com essas batalhas, o Sanji diz que ele conseguiu fazer aquilo graças à sua paixão, o Queen não acreditou nem um pouco nele e ele disse que agora iria mostrar o poder verdadeiro de um ciborgue perfeito que nem mesmo o Vegapunk pode criar. Zoro e King também continuam lutando, porém a espada do King muda de forma em um certo momento e ele consegue com suas mãos pegar as espadas do Zoro. E depois de jogá-las pra longe, ele também dá um golpe direto no Zoro com a própria mão, só que aí o Mugiwara consegue escapar. Zoro então começa a dizer que o estilo de luta do King era curioso, e o King diz que não se importa com isso. Depois disso, o Zoro começa a dizer que o King realmente em momento nenhum disse ser um espadachim. Porém, o espadachim do Chapéu de Palha disse que nessa luta não iria seguir nenhum padrão. Ele faria o que fosse necessário pra vencer o King. Zoro dizia que não importa o que acontecesse, ele não podia perder. E nesse meio tempo, tanto Ryoguro como também Kawamatsu, eles estavam se focando em assistir a batalha do Zoro e do King. E eles chegavam à conclusão que mesmo o Zoro sendo um espadachim de fora de Wano, ele tinha uma técnica que era formidável. Não só isso, como seu estilo de luta era realmente muito semelhante com os grandes espadachins dali. Além disso, eles disseram que o Zoro, sendo o espadachim que trouxe de volta a Shusui, a espada lendária do Samurai Ryuma, podia ter sido uma escolha do destino. Afinal, os dois também eram muito parecidos. Aí, nesse momento, a gente volta pra um local completamente diferente. A gente vai pra batalha do Jack que tava enfrentando o Inuarashi. Naquele momento, Jack tava usando a sua transformação híbrida e ele tava atacando com tudo que tinha, porém um dos seus ataques acaba sendo segurado pelo Inuarashi, que manda ele pra bem longe. Nesse momento os dois caem no meio da sala onde tava a Ashura, e então ali, por causa de um buraco que o Kaido tinha feito, a gente via Inuarashi se transformando, enquanto dizia que Jack iria pagar por tudo que fez em Zoro. Neste momento a gente tava vendo a transformação Sulong de Inuarashi, e depois disso a gente não consegue continuar aquele confronto porque a gente vai diretamente pra fora do castelo de Onigashima. Estávamos agora com Perospero e também com Nekomamushi. A gente via agora o olhar desesperado de Carrot e também a raiva de Wanda. Naquele momento a gente via Nekomamushi se aproximando de Perospero furioso. Ele dizia que agora de uma vez por todas iria vingar o que foi feito a Pedro. E então ele também estava se transformando em sua forma Sulong, deixando Perospero extremamente assustado antes mesmo daquela batalha se iniciar de verdade. Acontece que agora novamente a gente volta pro castelo de Onigashima para uma outra batalha. Estamos vendo que estamos passando por vários confrontos neste capítulo e dessa
dessa vez vamos para a continuação do confronto dos ninjas Raizo e Fukurokujo. Eles estavam se enfrentando após os acontecimentos do capítulo passado. Anteriormente, o Fukurokujo já tinha dito que os ninjas não deveriam lutar por Oden. Ele dizia que eles estavam lutando por um fantasma. Agora então ele dizia que Momonosuke jamais poderia liderar o Wano. E então a resposta de Raizo surpreende completamente, porque Raizo dizia que jamais iria subestimar a juventude. Isso porque as pessoas podiam crescer. Então basicamente ele já sabia o que estava para acontecer a partir de agora. Pelo menos o Oda quis trazer isso pra gente. Isso porque vamos diretamente para um local completamente diferente. Deixamos Onigashima e vamos diretamente para Wano, no local onde se encontravam os companheiros do Law. Eles estavam assustados com alguém que surgiu em sua frente. Um inimigo parecido com Kaido. Sim, vemos então um dragão gigantesco que estava se movimentando e se aproximando do líder dos piratas do chapéu de palha, do Luffy. E então o Luffy estava ali observando ele, e quando observa, a gente vê o Luffyzinho pensando em Momonosuke no seu primeiro encontro, quando eles se encontraram em Punk Hazard. Ali então o Luffy questionava se era o Momo, e a resposta daquele gigante dragão era que sim. Momonosuke havia realmente se transformado em um dragão gigantesco e aparentemente muito poderoso. Víamos também inicialmente a sua expressão de fúria, mas logo no quadro seguinte, a sua animação era gigantesca. Tudo isso porque estava com o Luffy. Após isso então, todos aqueles que estavam ali ficam completamente assustados, se perguntando se aquele garotinho que estava ali com eles há algum tempo atrás, o pequeno Momonosuke, ele agora havia se tornado um dragão gigante. Os companheiros de Law achavam isso completamente inacreditável, mas sabemos que tudo isso é uma preparação para a batalha que está por vir e também para todo o futuro de Wano. Como vocês devem se lembrar, da última vez que a gente chegou nesse local, alguns capítulos do Chapéu de Palha tinha pedido para Momonosuke voar com ele até Onigashima. Porém a gente viu que o Momonosuke ficou bem pensativo em relação a isso, porém ele havia decidido que estava na hora de usar todo o poder que conseguiu com a sua Akuma no Mi. Então ele não só aceitou o pedido do Luffy, afinal a gente sabe que ele poderia simplesmente voar como ele fez inconsciente no passado, porém dessa vez ele pediu para Shinobu o envelhecer, utilizando os poderes da sua Akuma no Mi. E Shinobu inicialmente não queria fazer isso, ela dizia que nem mesmo ela sabia o que realmente poderia acontecer se fizessem, porém agora neste capítulo a gente viu que realmente aconteceu. Ela aceitou o pedido de Momonosuke e o transformou, ele então envelheceu. Shinobu dizia que assim como Momonosuke havia pedido, ela o transformou para que agora tivesse 28 de idade, o tornando imediatamente um adulto. E a gente via em uma cena que ela tava chorando muito de emoção, o Luffy perguntava o porquê, e então a gente tem mais um flashback do momento exato dessa transformação. A gente consegue ver a ninja chorando de emoção porque tava vendo o pequeno Momonosuke transformado. Agora não foi mostrado pra gente essa aparência, porém ela dizia que o Momonosuke tinha ficado igual a uma pessoa do passado. O mangá não disse quem, mas possivelmente estava falando do seu pai, do Oden. E então o Luffy olha pro Momonosuke, ele estava extremamente empolgado, enquanto ele dizia que agora estava na hora deles juntos salvarem o Wano. O Momo concorda, e então com tudo isso a gente chega ao fim do capítulo com todas as novas transformações. O desfecho da batalha já tá chegando, e logo os dois vão chegar juntos, onde está Kaido e também Yamato. E Yamato em algum momento vai ver o Momonosuke muito parecido com o Oden, se realmente for com ele que ele tá parecido, que provavelmente é. Comentem embaixo o que vocês acharam do capítulo e o que vocês esperam pro futuro do mangá, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!